noite, meus amigos. Estamos hoje aqui para tratarmos do assunto magnésio, conforme combinamos na semana passada. Magnésio é um assunto muito interessante. Muito interessante e, evidentemente, não vai ser aí em 20, 30 minutos que a gente vai conseguir esmiuçar tudo sobre magnésio. Mas vamos tentar pincelar um pouco este assunto. O magnésio tem no nosso organismo efeitos como colaborador, como cofator, como dependente ou produzindo dependência em formação de enzimas ou no acontecimento de uma reação química. São mais de 300 enzimas magnésio dependentes. Então, por aí você vê que o magnésio tem uma forte influência. Se são mais de 300 enzimas, são mais de 300 tipos de reações químicas acontecendo em nosso organismo que são magnésio dependentes. Mas, além desta ação, boa noite, meu amigo Henry, é um prazer muito grande, amigo do coração, prazer muito grande em tê-lo aqui conosco. Continuando então, o magnésio tem também uma ação própria como efeito em si. É o efeito, digamos, por exemplo, como antagonista de cálcio. E que isso ele não está auxiliando alguém a fazer alguma coisa, ele faz. É o caso, então, por exemplo, como antagonista de cálcio. O magnésio age no receptor N-metildiaspartato, por onde o cálcio vai ter acesso, e com isso o magnésio vai, vamos dizer assim, equilibrar ou bloquear o fluxo do cálcio pela membrana para dentro da célula. Quando nós temos uma baixa de magnésio, este bloqueio fica dificultado e a entrada de cálcio vai se fazer em maior quantidade. Esse cálcio, ao penetrar, digamos, no neurônio, ele é quem vai fazer a tradução ou a transdução neuronal. E assim, se eu tenho maior quantidade de cálcio, eu vou ter uma maior quantidade de ação neuronal, o que pode levar o meu neurônio a disparar uma defesa que é, através das caspases, fazer a apoptose neuronal. Além deste dano celular, eu posso ter outras ações que não chegue a fazer este estrago todo da apoptose, como, por exemplo, claro que esse cálcio tem sempre uma ação excitatória, e aí eu vou ter como resultado excitatório uma maior ação de glutamato, eu vou ter uma depressão desencadeada dentro deste contexto, por deficiência de magnésio, antagonista de cálcio. Dita estas primeiras palavras, eu quero dizer aos meus amigos presentes na sala que das duas últimas vezes eu vos pedi que junto comigo me ajudassem a pedir por um amigo que estava passando por uma cirurgia. Hoje eu volto a pedir a vocês que me ajudem agora
a agradecer, porque o amigo já passou pela cirurgia, o amigo se restabelece, graças a Deus, muito bem. Com certeza absoluta, na semana que vem eu quero tê-lo aqui comigo, de forma que eu vos peço que me ajude nesse agradecimento àquele que tudo sabe, àquele que tudo pode, agradecimento por manter esse meu grande amigo no meio da gente. Obrigado. Continuando, o magnésio, então, tem essa ação de antagonismo do cálcio na entrada neuronal, através do receptor NM de aspartato, N-metil de aspartato. Vamos pensar numa baixa de magnésio. Quando eu tenho uma baixa de magnésio, o que vai estar acontecendo dentro do meu organismo? Ora, se eu tenho o magnésio antagonizando a entrada de cálcio, a musculatura da parede vascular, das artérias, se o cálcio não entra, a musculatura não consegue se manter contraída e ela vai então relaxar. Então esta é uma das ações do magnésio, relaxamento da musculatura por não entrada de cálcio, por antagonizar a entrada de cálcio. Então, se eu tenho uma deficiência de magnésio, eu não vou ter este bloqueio da entrada de cálcio e os meus vasos vão ficar contraídos e eu posso estar, então, evoluindo para uma diminuição de oxigenação dos tecidos, eu vou estar evoluindo para um quadro de hipertensão. Então, o magnésio tem como um de seus efeitos o controle desta contração da musculatura das artérias, favorecendo, então, o magnésio favorece a produção de óxido nítrico e, por isso, ele consegue também uma vasodilatação. Além disso, o magnésio também diminui a adesividade celular, a adesividade plaquetária. Com estas ações, eu vou ter aí vamos dizer assim, com o uso do magnésio, eu vou ter uma proteção para que eu não tenha uma constrição, um acidente vascular cerebral, por exemplo, para que eu não tenha a formação de coágulos, de trombos, levando outra vez a um acidente vascular cerebral, por exemplo. Né? Então, o magnésio interessante nesta ação de controle da contração da parede arterial. Mas ainda pensando que o magnésio controla a entrada de cálcio, veja, esta agregação do cálcio, imaginemos com relação ao osso. O magnésio, ele tem uma ação estimuladora de osteoblastos que produzem massa óssea. Quando eu tenho uma deficiência de magnésio, eu vou ter uma deficiência diretamente proporcional. Deficiência de magnésio, deficiência de densidade mineral óssea. Isso é diretamente proporcional. O magnésio, dentro do nosso corpo, ele fica, na sua maior parte, dentro dos ossos. Nós podíamos assim dizer até que o osso é o depósito, é o estoque. Uma outra parte está nos músculos e outra parte está nos outros tecidos moles. Sobrando para o tecido vascular, ou para veias, artérias, para o sangue, uma parte muito pequenininha. Se assim é,
Veja, se eu fizer um exame de sangue, eu vou estar medindo a concentração do magnésio no local cuja quantidade é a menor de todo o organismo. Então, veja que uma variação milimesimal na concentração sanguínea corresponde a uma variação muito grande no osso, ou nos tecidos moles, como o músculo, por exemplo. Então, o exame de sangue, embora a gente continue fazendo, não é a melhor forma de se medir o magnésio. Nós poderíamos medir magnésio na urina, por exemplo. Aí já começa a ficar mais fidedigna essa história. Mas o que a gente dispõe e o que mais se tem ouvido dizer que foi feito é a dosagem de magnésio no sangue. Então essa dosagem é uma dosagem na qual a gente não pode jogar todas as nossas cartas, porque eu posso ter uma dosagem dentro de um padrão levemente rebaixado no sangue, mas que estará me trazendo ou traduzindo uma deficiência grande em outros locais cuja concentração é maior normalmente. Então, eu posso pensar ainda em sintomas para esta questão do magnésio. Se eu tiver um magnésio diminuído, o que vai acontecer? Por exemplo, pensando no cálcio, que é sobre ele que falamos até agora, então, se o magnésio estiver diminuído, eu vou ter mais entrada de cálcio. Eu vou ter, então, cãibras. Eu vou ter dores musculares. Isso já chama a minha atenção. Nós sabemos que quando do ciclo ovulatório na mulher eu tenho uma produção estrogênica, neste momento de produção estrogênica alta, a concentração de magnésio é diminuída no nosso organismo. A mesma coisa se traduza para uma alta concentração de progesterona. Inversamente proporcional fica a concentração de magnésio. Ora, imagine que eu tenho uma paciente, sexo feminino, tomando anticoncepcional oral. O anticoncepcional oral é uma dose de estrógeno e de progesterona que você mantém por um tempo, uma dose constante que você mantém pelo tempo todo de forma a não ocorrer ovulação. Ora, mas então eu vou ter uma diminuição de concentração, uma diminuição de absorção de magnésio durante esse tempo todo. E essa paciente, então, preciso dosar alguma coisa? Não, não preciso dosar nada. Eu já sei que ela tem deficiência de magnésio. Veja você que é interessante outras aplicabilidades do magnésio. Você tem, por exemplo, a questão dor. A dor depende de uma informação que vai até o cérebro. Esta informação é cálcio dependente. O cálcio faz parte desta evolução da sinapse para o outro neurônio e assim por diante, até chegar no cérebro a informação de que eu estou com dor lá no dedão do pé. Se eu usar magnésio, eu diminuo a entrada do cálcio e com isso eu diminuo a efetividade da informação de dor. Eu não disse que eu resolvi o problema do meu dedão do pé. Eu disse que eu diminuí a informação da dor. Por isso, o uso do magnésio vai nos trazer um benefício, por exemplo, em dor. Dentro ainda da questão óssea, nós temos a questão dos osteoblastos, que são estimulados pelo magnésio
e vão utilizar o cálcio para aumentar a densidade óssea. Na falta de magnésio, eu vou ter então uma diminuição dessa densidade mineral óssea. Eu ainda vou ter uma relação grande entre deficiência de magnésio com algumas alterações ósseas articulares, como, por exemplo, desgastes ósseos que o osso irá tentar se refazer, formando pequenos pontos que, por exemplo, nas vértebras, na coluna, esses pequenos pontos formados como uma tentativa de reconstrução e que, na verdade, não vão reconstruir nada e vão prejudicar mais, que popularmente tem o nome de bico de papagaio, que são pontinhos de calcificação e que eles vão lesionar mais do que resolver problemas. Então, eu tenho aí, por exemplo, ainda a absorção de cálcio e a deposição ectópica em uma outra situação, aterosclerose. E aí eu tenho a calcificação de uma placa aterosclerótica. Muito bem, nós poderíamos continuar e ir agora um pouco mais além. O magnésio está relacionado a toda a questão de energia, AMP, ADP, ATP, GMP, GDP, GTP. Para que eu tenha a síntese do AMP até ATP, do GMP até GTP, estas passagens, ou seja, a agregação do fósforo, ela é magnésio dependente. A creatina fosfato, a agregação do fósforo, ela é magnésio dependente. A agregação. E quando eu for desagregar, magnésio dependente. Ora, então quer dizer que se eu tiver um déficit de magnésio, eu vou ter um déficit de formação e de desagregação do fósforo na adenosina monoditrifosfato, na guanidina monoditrifosfato. Sim, vou ter, com um déficit de magnésio, eu vou ter uma dificuldade na colocação, na agregação do fósforo e na retirada deste fósforo. Na agregação do fósforo da creatina e a retirada do fósforo da creatina lá no músculo. Ótimo. Então, se eu assim sei, veja, eu ingiro um carboidrato, vou ingerir uma glicose. Essa glicose entra na minha célula. Ela poderá tomar dois caminhos. Um caminho é ir para a mitocôndria. Tá bom, lá na mitocôndria ela vai virar ATP. E aí esse ATP, esta energia do ATP produzida na mitocôndria, como é que ela vai para a creatina fosfato para que possa ser encaminhada para o músculo se eu não tenho magnésio suficiente para fazer toda esta conversão? Ou não? A minha glicose veio para o lado anaeróbico. E a hora que ela vem para o lado anaeróbico, se ela conseguisse ciclar, e não vai conseguir porque tem enzimas aí que são magnésio dependentes, mas se ela conseguisse ciclar, ela iria formar 2 ATPs. Mas como formar 2 ATPs se é magnésio dependente e eu estou em deficiência de magnésio? Então, o que eu estou querendo mostrar assim para vocês é que, por exemplo, a minha glicose vai entrar na célula, mas ela não vai conseguir ser transformada em energia. Eu vou ter, então, falta de energia. Deficiência de magnésio, então, vai me trazer a uma falta, vai me levar, a uma falta de produção de energia intracelular, intramuscular.
o aproveitamento desta energia não irá acontecer, ou a associação do fósforo ou a quebra desse fosfato na creatina, na adenosina, não vão acontecer por falta de magnésio. Ora, veja bem, então, eu posso ter ingerido a glicose. Eu tenho a glicose. A glicose inicialmente entrou na célula, mas ela não conseguiu ser ciclada. Já sabemos que eu estou sem energia. Mas outras glicoses irão entrar nessa célula, se a célula não está dando providência, ela não está queimando, ela não está utilizando esta glicose. Eu vou ter um acúmulo de glicose porque ela não está sendo usada. Logo vai parar a entrada de glicose. E eu vou ter glicose sobrando no sangue. E sobrando no sangue eu vou fazer um aumento de glicose, uma hiperglicemia. E isso estimula a produção de insulina. A produção de insulina vai aumentar, eu vou ter uma hiperinsulinemia. E que vai vir, mas que não vai conseguir resolver o problema, porque a célula está cheia de glicose e não tem o que fazer com ela. Então, eu vou ter um quadro de resistência à insulina, com hiperinsulinemia, com hiperglicemia. E aí todos os problemas advindos disto. Ora, espera um pouquinho. Agora, há pouquinho nós falávamos de uma deficiência de magnésio, vai levar à entrada de maior quantidade de cálcio, este cálcio vai produzir contração da musculatura da artéria e por isso isto vai me levar a uma hipertensão. Ora, soma essas duas coisas agora. Eu tenho uma hipertensão e do outro lado eu tenho uma hiperglicemia mais hiperinsulinemia. Some as duas coisas e eu tenho então uma síndrome metabólica. Síndrome metabólica, induzida por uma deficiência de magnésio. E aí você vai, por exemplo, me perguntar assim, mas essa deficiência de magnésio, como é que aconteceu? Eu, por exemplo, vejo paciente que tem uma alimentação muito boa, come legumes, come verduras as mais escuras, come frutas, inclusive me afirmam que comem só legumes, verduras e frutas escolhidas, de boas qualidades, de um aspecto muito bom, com certeza saudáveis, e por isso, ora, eles deveriam estar num patamar legal. E não estão. Veja, como é que o magnésio chega ao nosso corpo? Através dos alimentos, claro. E como é que o magnésio chega aos alimentos? Através da retirada deste magnésio do solo. E como é que o magnésio chega no solo? Boa pergunta. Não chega. Essas frutas lindas, grandes, bonitas, essas verduras escuras, de tão saudáveis, lá quem cultivou, utilizou, por exemplo, uma suplementação de minerais, uma suplementação a essa terra, ele usou um adubo. E o adubo tem uma formulação NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Cadê o magnésio? Onde é que ficou o magnésio? Não ficou. Não ficou. Ou seja, o nosso solo vai empobrecendo de magnésio. Logo, os nossos alimentos virão empobrecidos de magnésio. Como é que você não quer estar em uma deficiência de magnésio? Mas nós ainda poderíamos imaginar outras situações, como, por exemplo, o uso, já citado aqui,
de um anticoncepcional que vai fazer essa concentração estar menor. Mas imagine que um sujeito está tomando um diurético. Ao tomar um diurético, furosemida, você fica logo preocupado com o potássio. Ora, expolia potássio? Claro que expolia potássio, mas só potássio? E o magnésio ficou aonde? Expoliado junto com o potássio. Ora, mas nós nos esquecemos disso. O que a gente vê é a reposição de potássio sempre que se está usando um diurético, de potássio e de magnésio. O magnésio não. E é claro que nós vamos estar em deficiência de magnésio. O magnésio é tão interessante que no nosso intestino, o magnésio vai puxar água e com isso as nossas fezes ficarão mais, digamos, hidratadas. Se usar uma dose muito grande de magnésio, pensando em repor a minha deficiência, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ter umas fezes que vão reter tanta água em si, que eu vou ter uma diarreia. Então veja, mais um uso do magnésio, quando eu tiver fezes muito ressecadas, quando eu tiver uma função intestinal alterada, eu posso usar um pouco desse magnésio, eu vou testar o quanto, né, de forma a obter fezes com hidratação, sem, claro, chegar a ter uma diarreia. Mas continuando a nossa deficiência de magnésio, eu ainda tenho, por exemplo, síndromes desabsortivas, alterações intestinais que podem levar a alterações de absorção. E tudo isso vai fazer com que eu tenha uma deficiência de magnésio. Ora, vejam então que, concluindo tudo isso que aqui citei, e isso tudo é só uma pincelada, porque levaria horas para citar tudo, nós teríamos então quase que uma certeza de que a grande maioria da nossa população tem déficit de magnésio. Se eu quiser repor este magnésio, eu vou ter alguns detalhes, algumas dicas que eu tenho que dizer a vocês. Quando se vai repor, a quantidade não pode, como já foi dito, ser muito grande de imediato, porque eu posso ter diarreia. Eu vou ter que acertar essa dose que não cause diarreia. Mas eu estou com muita pressa e eu vou fazer essa reposição de forma endovenosa. Não tem nada a ver com o intestino. Vou colocar direto na veia. Se eu assim o fizer, cuidado. Quando o nosso organismo está em um déficit grande de magnésio, se você oferta a ele magnésio, eu vou ter não vou chamar de rebote, mas eu vou ter um bloqueio e o paciente vai fazer hipotensão. Então, eu devo repor gradativamente, sem ser por demais agressivo, porque do contrário, eu corro o risco de uma hipotensão. Claro, aumenta o volume soro fisiológico, com volume, tira, claro, de magnésio e coloca puro, e você vai estabilizar esse problema. Então, nada assim do fim do mundo. Mas eu posso ter um paciente fazendo hipotensão porque eu estou repondo magnésio
endovenoso. Existe ainda uma outra maneira de se usar magnésio e que eu tenho até usado muito isso na clínica, através de inalação. Ora veja, é uma outra maneira de você administrar medicamento. E aí você pega lá o seu sulfato de magnésio, que ia colocar endovenoso, e você coloca lá no frasquinho da inalação e você vai fazer uma inalação. Ora, muito interessante, porque ao bloquear o cálcio, nós vamos ter, com o uso do magnésio, uma broncodilatação. E nos quadros de asma, bronquite, assim por diante, broncodilatação é algo que eu desejo muito. Usado já desde muito tempo, desde muito passado, o magnésio para inibir contrações antes do tempo, contrações uterinas antes do tempo, prematuras. Tá? O uso do magnésio endovenoso de muito tempo é usado na obstetrícia para inibir, para relaxar a musculatura uterina e inibir trabalho de parto prematuro. Tá? Muito bem. Então, o magnésio, veja, tem uma capacidade muito grande. Ele pode ser explorado de uma forma espetacular. Então, veja, posso utilizar magnésio para diminuir a entrada de cálcio, com isso diminuir a excitação neuronal? Posso. O que eu vou conseguir com isso? Bloqueio de glutamato, por exemplo. Bloqueio de ansiedade. Eu melhoro depressão com isso. Não posso me esquecer deste contexto todo. Claro que toda vez que você pensar no Alzheimer, numa esclerose amniotrópica, toda vez que você pensar em qualquer patologia inflamatória cerebral, você com certeza vai ter benefícios ao utilizar o magnésio. Então, o uso do magnésio é algo assim muito grande. Na clínica, eu utilizo de forma muito grande. Via oral, na forma, por exemplo, de inalação, como eu disse, mas eu não posso deixar de contar para vocês, antes de terminar, que eu já estou estourando o tempo, duas situações de uso de magnésio. Certa vez, um paciente que usava, mas dizia que usava, mas usava muito mal um Tegretol, já um paciente de idade, e que fazia lá suas convulsões. E a família me procurou e, como este uso do antiepilético era algo difícil, ele não aceitava muito, eu não o retirei, mas eu introduzi uma boa dose de magnésio parcelado no dia. Resultado é que o paciente não teve mais crises epiléticas por todo o tempo que assim utilizou o magnésio. Uma outra situação é de uma pessoa, de uma paciente, que estava na praia e que diz para mim, que me liga e diz assim: olha, eu estou com hipertensão, crise hipertensiva. Eu disse: olha, faça um diurético. Eu disse: não posso. Como é que eu vou fazer um diurético se eu estou na praia? Onde eu vou fazer xixi? Eu vou ter que fazer muitas vezes, não tem como. E eu recomendei que ela fosse até a farmácia e comprasse hidróxido de magnésio, aquelas cápsulas para azia, para queimação, e que fosse mastigando e chupando uma atrás da outra.
Passado 1 hora, nós já tínhamos um equilíbrio do quadro de crise hipertensiva da paciente. Nada mais do que o uso de um magnésio na forma não específica para isso, mas é o que tínhamos para usar naquele momento. Então veja que o magnésio, ele tem assim uma possibilidade muito grande de utilização. Nós precisamos estar atento. Então, se eu tiver pouco magnésio, eu vou ter muito cálcio, logo eu vou ter contrações, eu vou ter fraqueza porque eu não tenho energia, ATP, etc, etc. O inverso também é verdadeiro. Olha, se eu tiver muito magnésio, o que eu acho muito difícil, mas se eu chegar a ter muito magnésio, eu vou inibir muito o cálcio. E aí eu não vou ter contração nenhuma e eu vou ficar cansado, porque eu não vou conseguir a contração que eu desejo. Então, muito magnésio é possível, mas precisa um uso muito extravagante, endovenoso, via oral, etc, etc. O mais comum, o frequente, o dia a dia da minha e da tua clínica é a deficiência de magnésio. Vamos estar atento a isso, vamos repor o magnésio no nosso paciente e nós vamos ter uma diminuição de depressão, uma melhora acentuada de concentração, uma memória melhorada, uma energia aumentada. Imagina isso colocado para um paciente idoso, uma melhora de energia. Não, ele não tem como te pagar esse cuidado que você teve com ele. Tá? Então, magnésio é uma pedrinha de brilhante. Não podemos esquecer dele. Espero ter trazido a você um alerta, uma pincelada, porque esse assunto realmente é muito grande e é muito gostoso. Tá? Obrigado por vossa atenção. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Henry, no coração. Boa noite.